Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, aí com muita informação, com muita notícia quentinha para vocês. Vamos falar bastante sobre o jogo desse sábado entre Vasco e Atlético Goianiense, né? O Vasco voltando aí a campo, precisando voltar aos caminhos das vitórias, né? Depois aí de 3 derrotas consecutivas, o Vasco necessita de 3 pontos para poder conseguir sonhar com uma vaga num campeonato internacional na próxima temporada. Então a gente vai trazer para vocês detalhes aí das mudanças que o Felipe, nosso treinador interino, deve promover tanto na equipe titular, mas também nos jogadores relacionados para a partida desse sábado. Vamos falar também sobre a situação de treinador, porque tivemos desdobramentos em relação a um técnico aí que pode estar pintando no Vasco para a temporada do ano que vem. O Vasco pode dar uma rasteira aí num rival brasileiro, né, que estava tentando de tudo para convencer o treinador para assumir a equipe aí no ano que vem. E também vamos falar sobre mercado da bola, né? Muitas negociações acontecendo nesse momento, principalmente em relação a vendas de atletas que são jogadores do Vasco e também uma situação aí polêmica envolvendo aí a possível saída do nosso centroavante, do nosso capitão e da nossa referência, né? Pablo Verratti, que pode tá deixando o Vasco em direção ao Corinthians aí em 2025. Então, primeiramente, quero convidar todos vocês, torcedores do Vasco, que ainda não são inscritos aqui no nosso canal, para se inscreverem lá embaixo naquele botão vermelho. Peço também a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo, que é super importante para o crescimento e para a divulgação aqui do nosso canal. E lembrar a galera também o seguinte, tá? A nossa parceira do canal, a 1xBet, esse final de semana, agora no sábado, dia do jogo entre Vasco e Atlético Goianiense, tá com uma super promoção. Primeira coisa, você vai dobrar o valor do seu primeiro depósito usando o link do canal que está no primeiro comentário fixado. E não para por aí. Todo mundo, ou já que se cadastrou usando o link, ou que ainda não se cadastrou, mas vai se cadastrar, vai participar aí de um sorteio de um uniforme completo, né? Não só um uniforme, o vencedor leva um uniforme completo, serão 3 uniformes completos: camisa, bermuda, meião e agasalho do Vasco. Então não perca tempo, corre lá no primeiro comentário fixado, clica no link da 1xBet, faça o seu cadastro para garantir a sua participação, beleza? Então bora começar o vídeo falando justamente sobre o jogo desse sábado, né, entre Vasco e Atlético Goianiense, partida que o Vasco precisa voltar ao caminho das vitórias, né? São 3 derrotas consecutivas aí no Campeonato Brasileiro. Perdemos do Botafogo, tomamos um passeio do Botafogo, Fortaleza, do último jogo agora também perdemos, enfim, tomamos sacode de todo mundo. A grande verdade é essa, a equipe não estava jogando absolutamente nada. Tivemos a troca de treinador, a saída do Rafael Paiva para a chegada aí do Felipe de forma interina, né, comandando a equipe nesses 3 últimos jogos do Campeonato Brasileiro. E teremos novidades, né? Teremos aí jogadores sendo afastados, Rojas, Rossi, Galdames, provavelmente Léo Pelé, enfim, algumas outras peças aí que não devem ser aproveitadas nessa reta final de Campeonato Brasileiro. E teremos provavelmente meninos da base sendo utilizados aí com mais frequência: Ryan, Leandrinho, Bruno Lopes, GB, Luiz Gustavo, Lincoln também. Enfim, o Felipe está montando aí um time de uma mescla, né, com garotos da base, jogadores mais experientes aí, né, que vão obviamente tentar ajudar o Vasco aí nessa reta final a conquistar ali 3 vitórias ou em 2 vitórias e um empate, para que o Vasco consiga a classificação para um torneio internacional na temporada do ano que vem, né? O Vasco tem 43 pontos. Se a gente conquistar os 9 pontos restantes, dá até para sonhar com o G8, né? Que seria uma classificação para pré-Libertadores, mas ainda assim a gente teria que contar com a perda de pontos aí de adversários ali, como o Cruzeiro, enfim, como o Bahia, times que estão ali à nossa frente nesse momento na competição. Enfim, o foco agora é vencer essa partida do sábado, conseguir aí esses 3 pontos e com moral e com confiança para a próxima partida contra o Atlético Mineiro, para a gente fechar a competição jogando fora de casa contra o Cuiabá, que já está rebaixado, né? Já está aí na 2ª divisão para a temporada do ano que vem. Como falei, o time para essa partida de sábado deve ter mudanças ali na equipe titular, né? O time que deve ir a campo deve ser formado da seguinte forma: Léo Jardim no gol,
PH, né, o Paulo Henrique na lateral direita e Lucas Piton na lateral esquerda, dupla de zaga com o Luiz Gustavo e o João Vitor, meio de campo com o Matheus Carvalho, Hugo Moura e o Dimitri Payet, e lá na frente a gente pode ter Leandrinho aberto pela esquerda, Ryan aberto pela direita e Pablo Verratti centralizado, né? Então essa deve ser a formação tática, mesma formação 4-3-3, mas com peças novas, né? E no banco de reservas ali, né, nos jogadores relacionados, a gente deve ter caras novas também, como Bruno Lopes, atacante de apenas 16 anos, GB, atacante de 19 anos, né, meninos da base, subindo, né, sendo promovidos aí para a equipe profissional. Mas enfim, mudando de assunto, agora vamos falar sobre situação de treinador, tá? Situação, inclusive, que teve um desdobramento ontem, né? O Vasco e o Santos estavam negociando com o Luiz Castro, inclusive informação que a gente trouxe aqui em primeira mão para vocês, depois outros veículos de comunicação aí repercutindo essa notícia, inclusive o UOL e o Globo.com, é que o Santos teria formalizado uma proposta de 2 milhões de reais por mês para o Luiz Castro e para sua comissão técnica. Porém, o treinador português, né, o treinador Luiz Castro, ele acabou optando por não aceitar a proposta, pelo menos momentaneamente, né? Ele não negou a proposta, não rejeitou, mas ele pediu tempo para pensar. E isso talvez vá de encontro aí à situação do Vasco ter procurado o treinador, né? O Pedrinho e o Marcelo Santana fizeram um contato, parece que estão aí conversando com o treinador, tentando convencer o técnico aí a assumir, né, o comando da equipe vascaína para o ano que vem. O que até me causa uma certa estranheza, né, devido ao alto salário do treinador e da sua comissão técnica. Porém, parece que o nome do Luiz Castro hoje dentro do Vasco é um nome que agrada muito ali as pessoas que comandam ao clube devido à reconstrução que o Luiz Castro fez no Botafogo há 2 anos atrás, quando ele aceitou, né, o convite lá do John Textor e participou ali de toda a reformulação, saídas de atletas, contratações de jogadores, né? O Luiz Castro, quando ele sai do Botafogo no passado, ele entrega o Botafogo com 12 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro e ele acaba saindo ali devido a ter recebido uma proposta multimilionária lá do futebol dos Emirados Árabes. Então, nesse momento, o Luiz Castro ainda não aceitou a proposta do Santos, talvez devido à situação do Vasco aí ter entrado nessa jogada, né, e tá tentando dar uma rasteira no Santos em relação à contratação do treinador. E aí eu pergunto para você, te agrada a possibilidade do Vasco estar tentando aí o Luiz Castro aí para a temporada do ano que vem? Eu acho um bom técnico, acho que é um treinador inteligente, um treinador que, como eu falei, já conhece futebol brasileiro, já conhece futebol carioca e tem essa experiência aí de uma reformulação, de uma reconstrução de um elenco aí como o Vasco da Gama nesse momento, que precisa muito dessa oxigenação e dessa reformulação. Mas falando um pouquinho agora de mercado da bola, ontem tivemos a informação que o Herediano será vendido, né? A venda do Herediano para os Estados Unidos será concretizada ali por cerca de 20 milhões de reais. Outro jogador que também teve a sua venda aí praticamente acertada é o Carlitos Palacios, né? O Vasco ainda tem 50% do passe do jogador, ele está se transferindo do Colo-Colo para o Boca Juniors da Argentina. O Vasco vai receber aí cerca de 13 milhões de reais. Outro atleta que também deve ter a sua venda concretizada nos próximos dias é o zagueiro Manuel Capasso, para o Olímpia do Paraguai, e o Vasco segue no mercado, né? Segue aí negociando atletas. Inclusive, ontem o Vasco recebeu consulta e proposta de alguns clubes brasileiros e de fora do Brasil por um jogador que fez uma grande Série B, né? Uma grande segunda divisão esse ano, que é o volante Cauã Barros, né? Ele está de volta ao Vasco, acabou o empréstimo dele ao Amazonas e, pelo que tudo indica, o Vasco tentará manter o jogador para o ano que vem, para ser aproveitado aí no Campeonato Carioca e ser observado pelo novo técnico aí para a próxima temporada. Agora, o que está causando grande polêmica nesse momento dentro do Vasco é a possibilidade da saída de Pablo Verratti, né? Quem não sabe, o Pablo Verratti, ele tem contrato vigente com o Vasco, ele tem contrato que vai até o final do ano que vem com o Vasco. Porém, a multa rescisória do Verratti hoje no Vasco é uma multa pequena ali, que gira em torno de 4 milhões de reais aí para que algum clube brasileiro pague e tire o jogador do Vasco. O Pablo Verratti no Vasco hoje recebe um salário ali em torno de 300 a 400 mil reais por mês e, segundo informações trazidas ontem por veículos de comunicação, o Corinthians, através do treinador Ramon Dias, teria pedido a contratação do atacante argentino, lembrando que ele tem 36 anos, é um jogador que, apesar de ter feito uma grande temporada
pelo Vasco já tem uma idade avançada, já está caminhando para o final de carreira e existe essa polêmica, hoje até entre os torcedores do Vasco. Será que o Vasco deveria entrar ali numa queda de braço, deveria entrar num leilão com o Corinthians para tentar manter o atacante argentino? Pergunta que eu faço para você que está do outro lado da telinha. Se o Corinthians chegar no Vasco amanhã, oferecer te pagar essa multa rescisória de 4 ou 5 milhões de reais e oferecer ao Verratti um salário de 1 milhão de reais por mês num contrato de 2 temporadas, você acha que o Vasco deveria bancar e pagar o que o Corinthians vai oferecer? Ou você acha que o Vasco deva liberar o jogador e correr atrás de um novo atacante? Deixa nos comentários a sua opinião, que é muito importante. E não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, porque hoje à tarde a gente está de volta com vocês a partir das 4 horas para a nossa segunda edição. Um abraço, tamo junto!